O Salmo 110 fala sobre Jesus. 1000 anos antes dele nascer, aproximadamente, Davi, o seu avô, aquele que estabelece depois dele 40 gerações até que Jesus venha, está lá relatado em Lucas, o apresenta como o rei, o Senhor, como Deus, como sacerdote, como guerreiro, como juiz. E é um salmo maravilhoso porque dá estas 5 visões do nosso Senhor Jesus. Ele começa dizendo que disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui ele é Deus, apresenta-o como Deus. Ele tem um lugar de honra na vida de Davi. Depois o verso 2 e 3, ele o apresenta como rei. Fala do seu cetro de poder no verso 2 e fala que ele domina os seus inimigos. Nós somos o seu exército, porém nós não usamos armas comuns, nós usamos armas espirituais e por isso somos do exército de Jesus Cristo. No verso 4, ele apresenta Jesus como um sacerdote, como o sacerdote de uma linhagem inigualável. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem começo, não tem fim. Hebreus fala sobre isso também. Então aqui nós encontramos um rei, um Deus, um sacerdote. Na realidade, nenhum rei foi sacerdote. Uzias tentou fazer as duas coisas e foi repreendido por Deus. Mas ele está colocando que esse rei, esse Deus, é também o sumo sacerdote. Nos versos 5 e 7 diz que ele é um guerreiro. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. No verso 7, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida, como um guerreiro que venceu a batalha. E o verso 6 fala que ele é um juiz. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Um juiz. Haverá um dia do juízo. E quando aqueles que fizeram o bem vão seguir o seu caminho, ou não fizeram o bem, aqueles que aceitaram e creram no Senhor, não é? Aqueles que são colocados à direita, segundo Mateus 25, não é? Que deram de beber, que deram de comer, que vestiram, não a Jesus especificamente, mas todo aquele pequenino é Jesus para a gente. E aquele que fez o trabalho, o juiz. Jesus voltará para dar a cada um segundo a sua decisão. Então, nesta visão gloriosa que Davi chama o Messias de Senhor. Davi o coloca como rei, Deus como rei, como sacerdote, como guerreiro e como juiz. Esta visão quíntupla do nosso Salvador, 1000 anos antes de as coisas acontecerem. Aqui está Davi colocando-se nas mãos de Cristo Jesus. Não é tão lindo isso? É maravilhoso. Deus possa abençoar você, lhe dar bastante entusiasmo para a vida. Nós temos as armas espirituais para lutarmos no exército do Senhor. Elas não são contra a carne, nossa guerra não é contra carne e sangue, portanto nossas armas também não devem ser contra carne e sangue, são espirituais e devem ser de Deus. A armadura de Deus é colocada segundo o que Paulo fala em Efésios. A pergunta que não quer calar: ele teve um lugar de honra na vida de Davi. Davi nunca adorou outro Deus, talvez um dos poucos reis que nunca adoraram outro rei, talvez o único. E você tem um lugar de honra também para o Senhor? Ele ocupa o primeiro lugar da sua vida, em seu coração? Aqui 1000 anos antes, como já disse, Davi faz declarações incríveis, proféticas, a respeito daquele que viria. Não é bom termos também na mente a promessa que o Senhor nos deu, que Ele virá. Ele virá agora não como um bebê indefeso, Ele não irá morrer numa cruz, mas virá com anjos, com uma multidão de anjos, para resgatar os seus, para dar a cada um segundo o seu desejo e a sua crença
e a sua decisão. Jesus tem um lugar de honra no seu coração? Esta é a pergunta que devemos meditar nesse dia. A gente volta amanhã com outro salmo e você fica na sequência do programa. As principais religiões do mundo estão à espera do Messias. O islamismo crê em um Messias mundial, o qual é mencionado 97 vezes no Corão como sendo aquele que trará a paz ao mundo. O hinduísmo aguarda o Messias do Avatar Kalki, o qual combaterá a serpente apocalíptica e obterá a vitória final sobre o mal na Terra. O budismo aguarda a quinta encarnação de Buda, chamado de Maitreya Buda. Maitreya será o Messias que trará os princípios budistas sobre a vida e sua realização inaugurará uma era de felicidade cósmica. Os zoroastras esperam pelo Shaoxian, o Messias Salvador. O judaísmo conservador ainda aguarda a aparição do Messias prometido na Torá, o qual restabelecerá Jerusalém ao posto de capital do mundo. A base da crença messiânica dos judeus se baseia no Antigo Testamento. Em diversas passagens, encontramos várias alusões ao Messias, dentre as quais destaca-se o Salmo 110. Este é considerado por muitos estudiosos como a pérola dos salmos messiânicos. Ouça alguns versos. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Embora uma parte dos judeus ainda aguardem a chegada do Messias, os cristãos acreditam que ele já veio uma primeira vez como homem. Segundo o Novo Testamento, Jesus Cristo é o Messias vindo do céu. Mas a ironia que a Bíblia apresenta é que, apesar de todos saberem que ele viria, ninguém havia se preparado para recebê-lo. Ninguém tinha preparado um lugar para o seu nascimento. Não haviam preparado uma recepção digna de um rei. Mesmo nascendo entre o povo que sabia que ele viria, tudo o que Jesus conseguiu foi um estábulo para nascer e uns poucos pastores de ovelha para lhe recepcionar. Atualmente, o cristianismo aguarda o segundo retorno do Messias, não mais como um bebê, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém, vale lembrar que saber que ele vem não serve de nada se não houver preparação para sua vinda. Esta será a grande tragédia da segunda vinda de Cristo. Ninguém será pego na ignorância. Todos saberão que o Messias estava às portas, mas poucos estarão preparados para recebê-lo. E você? Se o Messias voltasse hoje, e mesmo sabendo desta verdade, você estaria preparado? Venham os fracos que levam seus fardos, venham perdidos, que em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem Espírito
eu creio, amém.